E se em todo Natal uma criatura sanguinária atacasse a sua cidade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de Derrotando Filmes iremos acompanhar Cindy Lou tentando conseguir sua vingança. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o Grinch em um malvado horror no Natal. O Natal já passou, mas o Grinch pode estar solto por aí. E essa garota irá descobrir que nem todas as decorações de Natal são legais quando estão no lugar errado. Na noite de Natal, Cindy acorda na madrugada e vê que o Papai Noel está em sua casa roubando todos os presentes que tinham sido preparados. Alguns segundos depois, sua mãe aparece ali e começa a dar vários golpes no ladrão do Natal usando um boneco quebra-nozes. Porém, o Papai Noel era forte demais e enquanto tentava escapar, ele acaba empurrando ela para trás, o que acaba fazendo a mulher cair em um objeto pontiagudo que tinha no quebra-nozes e a finaliza na frente de Cindy. 20 anos depois desse evento traumático que marcou a Cindy para sempre, ela e seu pai estão voltando pela primeira vez para a cidade em que ocorreu aquele caso. Tudo isso para tentar superar o trauma de Cindy, só que eu acho que isso não sairá como planejado. Chegando na cidade, os dois são parados pelo detetive Burke, que começou a trabalhar recentemente lá. Cindy até mente que eles estavam ali para vender a casa, mas o pai dela entrega sobre o trauma dela. Porém, o que incomodou o Burke foram as decorações natalinas do carro deles, que eram proibidas dentro da cidade, pois poderiam acabar distraindo alguém no trânsito. Os três também conversam um pouquinho, quebrando o clima e se conhecendo. E Lou vê facilmente que sua filha pareceu gostar um pouco do policial. Após chegarem em casa, Cindy entra primeiro e checa as coisas, mas ela claramente ainda está muito afetada pelas memórias dolorosas, se sentindo observada a todo momento, mesmo quando são apenas animais à sua volta. Por sorte, seu pai sempre lhe dá apoio. Mais tarde, no meio da noite, vemos que Cindy realmente é extremamente atormentada por aquilo que viu no Natal, tanto que tem terríveis pesadelos e precisa constantemente ser amparada por seu pai. No dia seguinte, Cindy vai até o café e se encontra com os dois policiais, o Burke e o xerife Hooper. Aliás, Hooper foi o policial que atendeu o chamado na noite em que a mãe de Cindy foi de arrasta. Porém, mesmo muitos anos depois do crime, ele ainda não conseguiu achar o culpado, até porque o retrato feito por Cindy não ajudou muito, já que ela desenhou um monstro verde vestido de Noel. A única coisa achada naquele dia foi uma máscara verde, que pensa-se ter sido usada pelo ladrão. Nesse momento, Lou chega ali reclamando de que nenhuma casa na cidade compra decorações para o Natal, o que é estranho para eles, apesar de ser comum na cidade segundo Hooper. Depois de um pouco de conversa, pai e filha vão embora para casa, e pela noite começam as preparações de Natal, enfeitando a casa com várias decorações alegres e vívidas, tudo enquanto se divertem muito. Só que na hora em que Cindy vai levar o lixo para fora, uma sombra passa por ela e entra na casa, trancando a porta e a impedindo de entrar. Para piorar, essa sombra ataca Lou de surpresa e entra em uma luta com ele. O cara até tenta revidar, porém acaba sendo empalado por uma bengala doce bem em frente à sua filha, dando assim mais um trauma para a coitada. Desesperada, Cindy consegue entrar e chora em cima do corpo do seu pai. Ok, primeiro de tudo, vamos dizer que logicamente se você ver um invasor em sua casa, a primeira coisa a se fazer é procurar um lugar para se esconder e ligar para a polícia, ainda mais se tratando de um monstro verde como o Grinch. E quando não se tem nenhuma arma por perto, o que é bem estranho nos Estados Unidos, e tudo que você pode usar para se defender é um quebra-nozes, a mãe de Cindy deveria ter só pego a garota e saído correndo para o quarto. Isso por si só já evitaria uma grande parte das tragédias que acontecerão daqui pra frente. E não podemos culpar os policiais por não conseguirem achar um monstro verde. Geralmente essas criaturas conseguem se esconder muito bem até o momento em que saem para fazer o que fazem. Mas é bem claro que aquele acidente há 20 anos provavelmente afetou a cidade, já que parece que ninguém mais comemora o Natal por ali, o que é estranho. Com certeza mais casos devem ter acontecido, e talvez a solução adquirida tenha sido praticamente cancelar o Natal. E por conta disso, pai e filha deveriam ter percebido que havia algo de errado na cidade. Afinal, não importa o que aconteça, dificilmente uma cidade se uniria assim, e não comemoraria uma data tão importante. Quem sabe esse fosse um sinal para os Lou dizendo que eles não deviam se destacar dos outros, e tentar colocar a casa à venda online mesmo. E eu sei que é importante você voltar ao local do seu trauma para alguns casos, mas aqui, Cindy já teve alguns sinais de que provavelmente o monstro que ela viu poderia existir, já que esse papo de ninguém comprar enfeites natalinos é um bom indicativo de que algo está errado. Antes de voltar para esse lugar, talvez fosse uma boa investigar se as pessoas continuam sendo mortas, ou até mesmo desaparecendo todos os anos perto do Natal. Se isso estivesse acontecendo, com certeza eu não pisaria nesse lugar para superar trauma algum, e desde que não acontecesse nada na minha cidade atual, tudo estaria tranquilo. Além do pequeno arsenal que eu teria em casa caso eu morasse nos Estados Unidos, né? E se eles tivessem evitado decorar a casa com efeitos natalinos, com certeza Lou não teria virado estatística também. O problema é que agora Cindy vai acabar sendo uma suspeita disso, ou esse xerife vai encontrar alguém dessa vez, pois agora não tem como ele falar que foi um acidente. E coitada da Cindy, agora ela tem um novo trauma para superar. Algum tempo depois, ela acorda no hospital vendo que foi dopada para se acalmar e interroga Burke para saber o que havia acontecido. E o que ela diz é que o monstro estava
vestido de Papai Noel, o que faz todos ali duvidarem se ela está ou não sã. Enquanto o policial está discutindo com Cindy o que fazer para que o suspeito seja identificado por outras pessoas, Marge, uma mulher que está concorrendo à reeleição para a prefeita da cidade, aparece ali para fazer campanha. De repente, Cindy começa a se agitar e grita falando que o monstro deve ser o mesmo que finalizou sua mãe no passado, e que está ali para acabar com todos e roubar o Natal. E isso faz com que as pessoas duvidem ainda mais dela. Mas mesmo com ela parecendo um pouco fora de si, Burke parece acreditar na mulher, já que ela está certa do que viu. Alguns dias depois, Lou é enterrado e Burke leva Cindy para casa, e a pobrezinha está ainda mais traumatizada do que antes. Pelo menos Burke está ali para apoiá-la, e se depender dele, ele vai fazer bem mais do que só apoiar. Mas apesar disso, o cara só ganha um aperto de mão antes de ir embora, confirmando o estado atual da coisa como apenas friendzone. Ao mesmo tempo, Marge vai até o xerife e diz para o cara que eles precisam dar um jeito em Cindy, pois ela não pode ficar trazendo as tragédias de Natal para o presente, afinal a prefeita quer reacender a cidade. Voltando para Cindy, ela está em casa sofrendo enquanto limpa a mancha de sangue que sobrou da morte do seu pai, quando vê uma flor bem característica que foi deixada ali. Ela pesquisa de onde é essa flor e vai até o local, que no caso é uma montanha. O problema é que enquanto está lá tirando fotos, ela acaba tomando um susto e caindo em um buraco. Lá dentro, ela acha uma carteira antiga de um tal de Walter Mulberry e volta para cima para continuar tirando fotos. Mas dessa vez os alvos das fotos são duas pessoas que estavam comemorando o Natal ali perto. O problema é que do nada algo aparece e ataca os dois brutalmente. Cindy vê isso e vai correndo ver se poderia ajudar. E ao chegar lá, ela vê que o agressor não é nada mais, nada menos que uma criatura verde bizarra, igual aquela que ela descreveu no passado. E dominada pela raiva, ela joga pedras no monstro e faz ele sair correndo dali. Depois disso, ela vai tentar ajudar as pessoas agredidas e chama a ambulância e a polícia para o local. O homem é levado de helicóptero para o hospital, enquanto que a mulher, que estava num estado melhor, responde umas perguntas durante seu atendimento. A mulher não estava de óculos na hora do ataque, por isso não viu quem os atacou. Que conveniente, hein? Porém, Cindy parece não ligar para o que ela falou e começa a gritar, perguntando se a mulher também havia visto o monstro, o que deixa a coitada confusa. Por causa disso, o xerife chama a jovem de canto e diz que ela deveria se acalmar, já que estava assustando a vítima, assim como havia assustado a todos há 20 anos atrás, causando pânico falando sobre o tal monstro natalino. Cindy até tenta mostrar uma foto meio borrada que tirou da criatura, mas por algum motivo o xerife parece ignorar isso e dizer que simplesmente não dará ouvidos para uma garota com histórico de doença mental, e que por isso ela deveria parar de falar de monstros. Para piorar, aquele terreno está fora da jurisdição da polícia da cidade e será investigado pelos federais. Por sorte, a gadice do Burke é forte e ele ainda quer ajudá-la um pouco, e diz que vai ver o que pode fazer, principalmente depois que ela entrega a carteira de Walter e diz que existem outras por aí. E você aí achando que a gadice não serve pra nada, né? Bom, é bem óbvio que Cindy está traumatizada, e o fato dela ter descrito um monstro verde na infância como responsável pode não ajudar a acreditarem na versão dela, mas estranhamente, Hooper está muito inclinado a acreditar que definitivamente tudo era besteira, até mesmo desacreditando ela baseada em seu passado, o que é bem suspeito para ser honesto. Por que tanto dessa rejeição? Afinal, é o segundo ataque em pouco tempo, o que é bem estranho, e deveria ganhar uma atenção. Cindy poderia tentar postar essas fotos nas redes sociais para conseguir atrair a atenção de mais pessoas. Esses tempos, um caso sobre um homem ter avistado uma criatura gigante no topo de uma montanha ficou bem famoso no TikTok. Mesmo sendo algo falso, aquilo ganhou uma certa atenção, e o próprio cara que filmou o gigante faleceu um tempo depois, o que provavelmente foi apenas uma coincidência, mas deu pra entender onde eu quero chegar, né? Essa foto poderia atrair atenção para o caso e trazer pessoas para procurar a criatura, igual muita gente por aí procura o pé grande. O problema aqui é que eles iriam encontrar, e nesse caso eles deveriam estar preparados. E honestamente, quem em sã consciência investiga uma finalização terrível e deixa mancha de sangue na casa para que a filha traumatizada da vítima tenha que limpar, enquanto ela lembra do incidente? Isso é bem sádico. E como que eles não viram na investigação que havia uma flor muito característica no local? Isso poderia lhes dar uma pista de onde o tal monstro ou suspeito se esconde. Pelo menos, apesar de Cindy ter perdido seu pai, o Burke parece ainda estar ali para apoiá-la, o que é algo muito bom e pode ser de grande ajuda para a jovem. Agora, falando sobre o ataque que aconteceu nas montanhas, é bem sem sentido que um casal tenha ido até lá para comemorar o Natal, né? E levando em conta que a flor veio dessa montanha, podemos deduzir que é onde fica o esconderijo do Grinch, e ficou bem claro que ele parece gostar de atacar quem vai fazer a trilha ali. Então, pensando que já fazem 20 anos desde o primeiro acidente, é possível imaginar que muitos aventureiros foram finalizados e desapareceram por essa área. Sendo assim, como é que o FBI não fez uma busca profunda pelo lugar e achou o esconderijo do monstro? É praticamente impensável que o FBI não se envolveria nesse caso. Alguém deve estar acobertando fortemente a situação para estar dessa forma, ainda mais levando em conta que com apenas um passeio lá, Cindy foi teletransportada, caiu na toca do Grinch. E vamos combinar que faltou um pouco de agilidade na garota, pois ela podia ter tirado uma foto mais nítida assim que viu o monstro, e até corrido para lá com a câmera na mão
mão para registrar a criatura. Mesmo que ninguém acreditasse que fosse o Grinch, ela teria a prova que o maluco verde atacou 2 pessoas em uma trilha. Após isso, Cindy começa a colocar cartazes com a foto de um grande monstro verde pela cidade, algo que não agrada a prefeita, e ela faz com que o xerife vá até lá impedir a mulher. E ao mesmo tempo, Burke começa sua investigação para saber mais a respeito de Walter, e acabou que ele estava desaparecido, o que era de se esperar. Em paralelo, um grupo de babacas que estão comemorando o Natal param em um restaurante para beber alguma coisa, e enquanto a garçonete prepara o pedido, um dos homens do grupo vai até a cozinha para importuná-la, e acaba tomando uma cotovelada e apagando. Só que um pouco depois que ele cai, seu corpo desaparece, e tudo que resta é um rastro de sangue. A mulher segue o rastro até o freezer, e vê que ele tinha sido finalizado, e do nada o freezer se fecha. Quando isso acontece, o Grinch aparece onde estava o resto do grupo, e começa a fazer umas gracinhas, até que do nada, e não pensa em besteira, ele tira uma bengala doce da roupa, e começa a finalizar todas aquelas pessoas das formas mais brutais possíveis. Isso tudo sem que o motorista se toque que tinha algo de errado, já que ele estava ocupado decidindo deslizar para a esquerda ou direita em um aplicativo de namoro. Algum tempo depois, a garçonete finalmente sai do freezer, e acaba se deparando com uma cena aterrorizante no restaurante. Tinham corpos e líquido vital para todos os lados. Mais tarde, Cindy está em sua casa quando assiste na televisão que havia acontecido um terrível ataque na lanchonete, e a única sobrevivente tinha sido a garçonete. Vendo isso, Cindy começa a ficar nervosa e seu corpo fica arrepiado. De repente, as luzes começam a piscar e o clima muda. Cindy vai até os disjuntores ver se poderia consertar tudo isso, mas logo ela percebe que o pior ainda está para acontecer, pois o Grinch aparece na porta e começa a tentar entrar na casa. Por sorte, ela consegue fechar a porta e mantê-lo do lado de fora. Só que por algum motivo ela não tranca a fechadura. Sério, eu não sei por que americanos são assim. Por isso, alguns segundos depois a porta se abre novamente e alguém entra na casa. Porém, não era o Grinch, e sim um velho barbudo que vem vigiando Cindy há algum tempo e espantou a criatura agora há pouco. Depois disso, os dois vão para um bar e começam a beber e conversar. O senhor se chama Matias, mas todos lhe chamam de Doc, e ele fala que tem vigiado ela desde que a garota voltou para a cidade, porque Doc sabia que o monstro apareceria mais uma vez. Além disso, o cara mostra sentir muito pelo que aconteceu com os pais da garota, e explica que aquilo que ela viu é chamado de The Man One, ou o mais famoso, o Grinch, uma criatura que odeia qualquer coisa relacionada ao Natal, e atacará qualquer um que esteja com qualquer coisa relacionada a essa data. Tanto que é por isso que a cidade de Newville, onde ela está, não comemora o Natal, e nem faz nada relacionado a ele. Fora isso, o senhor, que claramente se parece com o Papai Noel, também conta que 11 anos atrás, sua esposa estava levando para os correios alguns presentes para os seus sobrinhos. Porém, antes que ela saísse do estacionamento, o Grinch apareceu e a partiu em 2. Ao ouvir tudo isso, Cindy tem certeza de que se os dois forem ao xerife fazer uma reclamação, ele irá dar ouvidos, mas ao contrário do que ela pensava, o xerife parece não dar a mínima, e pensa se tratar apenas de 2 pessoas fora de si falando bobagens. Pelo menos, Burke parece acreditar um pouco nela, e decide ver o que poderia fazer para ajudá-la. Então ele vai sozinho até as montanhas, desce até uma das cavernas que tinha por lá, e começa a procurar pelo chão. Detalhe é que o cara é um policial e está desarmado, e as coisas que ele acha poderiam fazer com que pelo menos umas 15 investigações fossem abertas, pois tem carteiras, identidades, ursinhos de pelúcia, além de ossos humanos e restos mortais embaixo de um pano. O problema é que enquanto ele está investigando, o Grinch chega ao recinto arrastando um corpo, e o policial é forçado a se esconder. Só que a pelúcia que estava perto dele começa a fazer barulho e chama a atenção do Grinch. Por sorte, o cara pensa rápido e joga o urso para longe e se esconde embaixo do pano. Depois de um tempo escondido ali, ele aproveita que o Grinch foi para longe e sai correndo da caverna. Do lado de fora, ele se encontra com Doc, que estava armado até os dentes e pronto para caçar o Grinch. Pelo menos alguém tem cérebro aqui, né? Burke até tenta falar com Doc para saber de fato o que é que está cometendo as finalizações. Porém, o senhor apenas fala para ele ir para casa se proteger e vai embora deixando o cara para trás. Ok, é no mínimo bem estranho que a prefeita e o xerife estejam tão empenhados em fazer com que Cindy cale a boca, parecendo quase como se soubessem da verdade, mas que desejam escondê-la. Agora, se tratando do grupo de pessoas babacas, a única chance que eles tinham de ficarem vivos provavelmente era se todos partissem para cima do Grinch na hora em que ele fez a primeira vítima, já que a criatura tinha colocado um cadeado na porta. Pois como foi mostrado na hora em que ele tentou entrar na casa de Cindy, ele não parece ter super força. Os problemas mesmos devem ser a sua velocidade e as garras, o que apesar de ser perigoso, dá para encarar ao ponto de fazer o Grinch recuar. E levando em conta que são várias pessoas, ou vários idiotas se você preferir, não seria muito difícil fazer isso. Ou eles poderiam simplesmente tirar suas roupas natalinas e jogarem para longe. Afinal, o motorista da van e a garçonete ficaram vivos por não estarem com nada que tenha a ver com o Natal. E até mesmo a velocidade do Grinch tem um limite de estamina. Afinal, Cindy afastou o Grinch na base da pedrada anteriormente, mostrando que o monstro não conseguiria correr até ela depois de ter atacado o casal. E falando de Cindy, é no mínimo estranho e burrice da parte dela não ter trancado
da porta depois que o Grinch foi embora. A parte boa foi que assim ela se encontrou com o Doc, que parece saber a verdade do que está acontecendo. E através dele dá para confirmar que ao longo dos anos realmente aconteceram vários ataques brutais, e isso com certeza fez com que muitas pessoas desaparecessem. Então realmente é estranho que o FBI não tenha entrado de cabeça em uma investigação desse nível. E claro que essas finalizações também foram notadas pelo xerife, o que torna ainda mais suspeito ele estar ignorando totalmente Cindy e Doc. A respeito de Burke, é bem honroso que ele esteja tentando ajudar Cindy, mas ir investigar um local desconhecido sem levar algumas armas é bem irresponsável. E reparem bem que para chegar na caverna, ele usou todo um equipamento de escalada, mas para ir embora ele apenas saiu correndo. Então, por que exatamente ele entrou daquela forma? Na minha opinião, ele tinha que usar a técnica de transporte da Cindy, e eu nem vou comentar muito da corda que estava no peito dele quando estava descendo, e depois milagrosamente desapareceu. Eu nunca fiz rapel, mas eu tenho certeza que você não fica amarrando corda no meio da descida, ainda mais daquele tipo ali. E é ainda mais triste que se você reparar bem, em um take ele tá usando um tipo de corda, e no outro ela simplesmente mudou. Mas eu vou parar por aqui, senão vai virar outro quadro. E aí eu começo a liberar toda a raiva suprimida dos filmes ruins. Sim, eu sei que vocês querem isso, mas deixa ela acumular mais. Mas enfim, depois de ver tudo que tinha na caverna, Burke conseguiria facilmente acionar o FBI e fazer com que toda a montanha fosse interditada. E era isso que ele deveria ter feito. Com certeza pouparia vidas, e não seria muito difícil criar uma armadilha para atrair esse monstro. Afinal, ele odeia qualquer coisa relacionada ao Natal. Algumas horas depois, à noite, Burke vai até a casa de Cindy para mostrar as carteiras que havia achado e falar sobre as coisas que experienciou na caverna, dizendo que talvez agora eles possam abrir um caso. Fora isso, o policial também joga todo o seu charme para cima da jovem na intenção de conquistá-la, dizendo que só estava fazendo essas coisas perigosas porque quer impressioná-la. E aparentemente a malemolência está dando certo pelo menos, já que mais tarde os dois vão para o chuveiro e dão aquela relaxada natalina. Ah, nada como arriscar a sua vida para poder dar uma relaxada, né? Isso até que o Grinch aparece e finaliza os dois, acabando com o filme. Mentira, galera, era só a Cindy tendo outro pesadelo sem saber o que é real ou não, e passando por tantos traumas por causa do Grinch, ela descobre sua missão e decide virar uma Sarah Connor genérica, jovem e muito mais fraca para finalizar o Grinch. Para isso, ela começa a fazer exercícios, aprende a lutar, compra armas e aprende a atirar, fazendo muitas preparações para o dia em que se encontrar com o Grinch mais uma vez. E eu devo dizer que do jeito que ela tá, provavelmente o John Wick vai ter que se cuidar, hein? E enquanto ela fazia isso, Burke investiga ainda mais. Algum tempo depois, Doc sai do bar após ter bebido todas e acaba sendo parado pelo xerife no estacionamento e levado para a delegacia. E lá ele é preso para que não saia por aí atirando nos outros ou atropelando alguém. Em paralelo, um cozinheiro está no fim do seu expediente quando recebe uma encomenda. Porém, o que tinha no pacote eram decorações natalinas, algo que ele não pediu. Por isso, ele liga para o entregador e pede para que o cara volte para pegar o pacote. O que ele não sabia era que o fato dele ter mexido nas decorações havia irritado o Grinch. Devido a isso, a criatura entrou de fininho no estabelecimento e pegou o cozinheiro de surpresa, finalizando ele brutalmente e colocando o que sobrou do cara na caixa onde estavam as decorações. Aí, algum tempo depois, o entregador volta e pega a caixa para levar de volta, sem saber o que tinha lá dentro. Na manhã seguinte, o xerife vai falar com a prefeita e pergunta se havia algo de errado, pois agora tinham muitas pessoas fazendo perguntas, porque as coisas estavam escalando muito rápido e logo tudo iria ser revelado. Mas a prefeita não ajuda em nada e apenas diz para o cara dar um jeito. E provavelmente esses dois ficaram tão empenhados em esconder a verdade que acabaram esquecendo como dialogar como pessoas normais, já que essa parte foi dolorosa de assistir. Mais tarde, Burke vai até a casa de Cindy e mostra a ela as coisas terríveis que descobriu. E eu não me refiro a algum crime não, e sim a terrível edição que foi usada para colocar o Grinch em algumas fotos. E eu tô na dúvida se isso aqui é pior que o diálogo daqueles dois lá, mas eu vou deixar vocês decidirem aí nos comentários. Burke pesquisou no Facebook o nome das pessoas de quem ele achou as identidades, e por lá tinham fotos dos aventureiros fazendo trilha, e nas fotos que eles tiraram era possível ver o Grinch no fundo, até porque claramente um PNG porcaria dele foi colocado ali. Porém, Burke pensou um pouco e se perguntou por que todas essas pessoas foram caminhar na montanha de Newville. E acontece que existia um site dizendo para as pessoas visitarem as montanhas da cidade, e o site é administrado pela prefeita. Então, Cindy fala para Burke ir atrás de encontrar a prefeita, enquanto que ela se encarregará do monstro. Aí ela vai para o quarto e começa a arrumar os seus equipamentos, e são tantas coisas que até o Burke fica impressionado. Ele até tenta dizer para ela não fazer algo tão arriscado, mas a garota está tão mal devido a tudo que viveu nos últimos 20 anos, que está
está decidida em finalizar o Grinch. Por isso, tudo que ele pode fazer é dar alguns conselhos a ela e ir atrás da prefeita. Bom galera, Cindy está claramente afetada demais por seus traumas, já que colocar querosene dentro de uma bolinha natalina é apenas estúpido. Dependendo do plástico usado na bolinha, ela vai acabar derretendo com o querosene, ou criando rachaduras. E o jeito que essa mulher vai usar isso lá na frente só vai deixar tudo pior ainda, mas depois eu comento. E provavelmente todos esses traumas levaram ela a encarar a situação de outro modo, como ir diretamente enfrentar um monstro. Pelo menos ela não fez isso de qualquer jeito, e treinou por alguns dias. E esses dias são bem funcionais, já que ela praticamente se torna a viúva negra de baixo orçamento. Pelo menos, agora Cindy está mais preparada, e provavelmente pode conseguir sua vingança, pois ao longo da história, a criatura não mostra ter nenhuma habilidade extremamente roubada, além de uma velocidade acima do comum, uma audição da boa e garras afiadas. E com tudo isso em mãos, ela com certeza poderia se juntar com Burke e Doc para ir atrás da criatura, pois seria bem melhor ir em equipe, com cada um cobrindo um lado, do que sozinha tendo a possibilidade de ser pega de surpresa. E se Burke realmente se importa com ela, o cara deveria estar lá para ajudá-la, pois 2 contra 1 seria bem mais fácil. Aliás, me surpreende que ninguém tenha visto um PNG feio do Grinch nas fotos dos aventureiros desaparecidos. Afinal, não era algo exatamente escondido, e podia ser facilmente achado. E eu vou desviar um pouco do foco aqui, mas como que essas criaturas que fizeram um filme não foram capazes de achar alguém que manje de Photoshop na equipe, ou até mesmo no Fiverr? Como eles acharam que isso tava bom? E ainda por cima tiveram coragem de dar zoom, isso que dá a querer economizar. Além disso, o próprio Burke tem provas o suficiente para abrir um caso ao redor do Grinch, então por que ele simplesmente não faz isso? É claro que ele teria que ir até os federais, pois o Hooper claramente está escondendo algo juntamente com a prefeita, se bem que com aquelas fotos ninguém ia acreditar no coitado. Já se tratando do dono do restaurante, pobrezinho, realmente foi apenas uma vítima do azar e de uma logística errada. Se bem que o cara também deixou a porta aberta depois de fechar o restaurante, então ele tem um pouco de culpa também. Em paralelo, Marge está passando por uma estrada vazia quando de repente seu carro para de funcionar, e o rádio liga em uma música de Natal. Ela fica desesperada e tenta fazê-lo parar, mas não dá certo. Aí, para seu azar, o Grinch aparece no meio da mata e a ataca pelas costas. Ela até consegue desferir um golpe nele, porém isso o irrita ainda mais, e o monstro a finaliza de uma forma brutal. Ao mesmo tempo, o xerife estava na delegacia conversando com Doc, quando do nada, Burke aparece ali falando que havia descoberto tudo, querendo saber apenas se ele e a prefeita estiveram nisso juntos. O xerife diz que no começo não foi assim, e que ele realmente achou que a finalização da mãe de Cindy fosse um homem fantasiado. Porém, ano após ano, as mortes continuavam, até que um dia ele foi tentar encontrar uma pessoa desaparecida, e viu o Grinch acabando com a vítima. Assim que descobriu que se tratava de um monstro, o cara tentou alimentá-lo com animais, só que depois de ter finalizado um humano, tudo que ele queria era eliminar mais pessoas. E aí, em um momento de desespero, sem saber como proteger as pessoas da cidade, Marge apareceu com uma brilhante ideia: atrair aventureiros para as montanhas e fazer com que eles fossem o alvo do The Man One. E Hooper aceitou isso para proteger as pessoas da cidade. Apesar de todo esse discurso, tudo que Doc e Burke conseguem sentir é raiva e desgosto. Por isso, Burke entrega o desenho do Grinch que Cindy havia feito anos atrás para o xerife, e sai dali para ir caçar o monstro. E apesar de saber que isso é uma sentença de morte, o xerife não vai atrás para ajudá-lo. Na verdade, ele apenas entrega a chave da cela para Doc e sai dali. Algum tempo depois, Cindy está em casa esperando o Grinch aparecer, quando de repente uma de suas armadilhas é ativada. Ela vai até lá com sangue nos olhos e acaba descobrindo que era só o Doc, que acabou ficando preso de cabeça para baixo. Ele avisa Cindy que Burke foi para as montanhas caçar o Grinch para protegê-la, e os dois saem dali para ir ajudá-lo. E ainda bem que fizeram isso, pois nesse momento, Burke estava no meio do mato cantando música natalina para tentar atrair o Grinch, mas infelizmente o tiro sai pela culatra, e ele cai bem em cima de uma armadilha de urso, e tem sua perna ferida gravemente. Para piorar, a arma caiu longe, e ele não consegue alcançá-la para se proteger do monstro, que já estava em sua frente. Por sorte, assim que o Grinch ia finalizar o detetive, o xerife aparece ali, e acerta tiros no monstro, fazendo com que ele saia correndo. Então ele solta seu colega da armadilha, e fala para o jovem seguir em frente, pois ele, como xerife, havia jurado proteger a cidade. Aí ele pega a arma e vai atrás do monstro sozinho, é claro. Assim que Hooper sai dali para ir atrás do Man One, Cindy e Doc aparecem na hora certa e levam Burke para a viatura. Aí, vendo sua apaixonite nessa situação, Cindy começa a se lembrar do passado e diz que tudo isso aconteceu por culpa dela. Mas ainda bem que o nosso detetive gado mais amado do Brasil consegue acalmar a Cindy e incentivá-la a acabar com o monstro. Dessa forma, ela fala para Doc levar o cara para o hospital e volta para casa para acabar com isso de uma vez por todas. Lá ela prepara várias decorações de Natal, coloca uma roupa natalina e fica esperando seu inimigo aparecer. Ok, Hooper sabe desde o início que o Grinch existe, mas sério que o cara não tentou finalizar o monstro nenhuma vez? Ele realmente preferiu ficar entregando pessoas inocentes para serem feitas de oferenda
ao invés de alertar os federais, era só ele gravar a criatura e usar como prova. Seria bem fácil, e também não faria com que várias pessoas fossem finalizadas, já que com certeza uma hora ou outra, as autoridades conseguiriam capturar a criatura, ou finalizá-la. Mas além disso, agora ele poderia se juntar com Cindy, Doc e Burke para irem atrás da criatura. Não exatamente agora, né, porque eu acho que ele já foi jogar no Vasco. Mas antes disso, com certeza seria sem dúvidas mais seguro, e teria uma boa chance de dar certo, já que o Grinch parece sim ser afetado por golpes físicos. Aliás, é possível atrair o Grinch para lugares usando as decorações de Natal, então não seria difícil para os quatro prepararem armadilhas e pegarem ele com as calças arriadas. Aí era só descer bala no monstro e pronto. Isso evitaria até mesmo que ele precisasse se sacrificar na caverna, e que Burke fosse ferido. E como ele não gosta de enfeites natalinos, eu faria uma munição de escopeta recheada de partes de enfeites natalinos, só para testar se isso ajudaria ou não. E assim que tudo é ligado, o Grinch, que estava fazendo uma refeição, se sente atraído para ir até lá, e é o que ele faz. Logo que chega na casa de Cindy, ele vê que a jovem estava dormindo, e entra pela chaminé. Só que antes que possa tocá-la, Cindy chuta ele para a frente da janela, e dá a chance para Doc, que já tinha voltado do hospital aparentemente, encher a criatura de bala. Só que assim que Cindy pega sua arma com decoração natalina, o monstro some do local. O problema é que enquanto ela está lá dentro da casa procurando por ele, o Grinch aparece em frente a Doc, e o ataca brutalmente. Por sorte, ele não vai de arrasta pra cima, já que Cindy aparece no momento certo, e espanta o bicho com alguns tiros. Aí, por algum motivo, ela não fica ali com o senhor, e vai atrás de procurar o Grinch. Mas isso se provou ser uma boa escolha, pois assim que o monstro tenta atacá-la de surpresa, Cindy usa o princípio do Aikido, e usa a força do próprio monstro para jogá-la em uma armadilha de urso. Com isso, ela começa a disparar vários tiros no Grinch, que fica muito desesperado, e consegue se soltar bem na hora em que a munição dela acaba. Aí ela pega um taco de beisebol decorado, e sai na trocação franca contra o The Mean One, um taco contra garras afiadas, e infelizmente o Grinch sai ganhando nessa, e faz a coitada bater em retirada, mas ela já tinha se preparado para tudo, por isso ela joga a bolinha de Natal no Grinch e consegue algum tempo. Aí ela entra na casa toda arrebentada e sangrando, porém nem mesmo aquela granada parou o Grinch, porque ele aparece de surpresa pela chaminé e a ataca, começando assim outra sessão de brigaria e porradão. Só que o Doc não estava morto, apenas convenientemente esquecido, por isso ele usa a super audição do Grinch contra ele mesmo, colocando uma música alta no alto-falante da polícia e desequilibrando o Grinch, assim dando a chance para que Cindy exploda uma de suas armadilhas e derrube o monstro. Aí, com ele no chão, ela pega sua faquinha e parte para finalizá-lo, mas a garota não consegue fazer isso, pois vê que o colar que havia dado para ele há 20 anos ainda estava em seu pescoço. Com isso, ela tem um flashback e percebe o motivo do Grinch ter se tornado assim, pois a morte de sua mãe havia sido acidental e tinha chocado até mesmo a criatura, que não queria ter feito aquilo. No entanto, ver Cindy chamando ele de monstro mexeu com a cabeça dele e fez o coitado se tornar uma fera raivosa. Entendendo isso, Cindy dá um beijo no rosto do malvado e diz que o perdoa. E assim tudo acaba bem. Na verdade, não, porque o peito do Grinch começa a bater forte e seu coração explode do nada, acabando assim com a vida dele. Após isso, a foto do malvado foi parar nas notícias em toda a internet, fazendo com que se tornasse uma febre entre os jovens, com muitas pessoas fazendo teorias a respeito do que ele é, e até mesmo indo para as montanhas ver se o encontram. Além disso, a cidade de Newville também pôde voltar a comemorar o Natal sem medo de que fossem finalizados brutalmente por um monstro verde. E o fato do O Malvado vir dali fez com que a cidade crescesse com o número de visitantes que desejam encontrá-lo. Porém, isso nunca vai acontecer, pois enquanto Cindy e Burke caminham pela iluminada e decorada cidade de Newville, ele explica que os federais levaram tudo que tinha relação com o Grinch, seu corpo, fotos, pelos e qualquer outra coisa que sobrou. Fora isso, Doc se curou do seu alcoolismo, e Cindy e Burke ficaram juntos. Assim, todos estiveram felizes para sempre, pelo menos até o próximo ano, né? Bom, pessoal, a ideia que Cindy teve de se preparar e armar todo um cenário para pegar o Grinch é muito boa, mas com certeza seria mais efetivo se Burke e Hooper tivessem ali para ajudar. E eu realmente preciso falar que aquela granada natalina não iria funcionar daquele jeito, e com certeza carregar aquilo no peito é uma estupidez sem tamanho. Afinal, como eu falei antes, o querosene iria fazer o plástico rachar, isso sem contar que depois de toda aquela porradaria, não ia ter plástico que ia aguentar, e isso acarretaria em Cindy com o querosene por todo o corpo, podendo virar o Tocha Humana a qualquer momento. Além disso, a jovem poderia estar esperando o Grinch com a shotgun escondida embaixo do cobertor, isso com certeza iria fazer um bom estrago no monstro, já que ele seria pego de surpresa. O plano dela e do Doc poderia ter sido melhor realizado se houvesse alguém ao lado do senhor para protegê-lo, e impedir que o Grinch aparecesse de surpresa como foi o caso. Falando nisso, foi bem perigoso que Cindy tenha deixado o Doc ferido para trás, e tenha ido enfrentar a criatura, pois o Grinch poderia simplesmente ignorá-la e ir finalizar o velhinho, o que aliás faria ele vencer a luta contra Cindy, pois foi graças à distração de Doc que a jovem conseguiu explodir a armadilha e derrubar o Grinch. A sorte de Cindy e de toda a cidade é que esse Grinch aqui é bem mais fraco
fraco que as suas outras versões, pois se fosse o Grinch mágico do mal, provavelmente seria impossível derrotá-lo de forma tão fácil. E no final, os federais realmente apareceram e levaram tudo relacionado ao Grinch. Foi o que eu disse, né? Se tivessem acionado o FBI antes, tudo teria sido bem mais simples. Fala galera, esse foi como derrotar o malvado Horror no Natal. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se tornasse o alvo de um assassino vingativo que finaliza brutalmente suas vítimas, o que você faria? Quer saber o que vai acontecer com esses jovens? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, tome cuidado com seus enfeites natalinos nesse ano, afinal, nada garante que o Grinch não irá voltar.